Bem-vindos, chegamos à nossa aula 7. Hoje a gente vai falar um pouquinho do TDE-2, que é o Teste de Desempenho Escolar. O TDE é um instrumento que é muito utilizado na nossa prática do consultório, né? Da psicopedagogia, da avaliação neuropsicológica, da neuropsicopedagogia, porque ele é um padrão ouro quando a gente quer confirmar se aquela criança está com o desempenho adequado para o nível de escolaridade dela. Já está na segunda versão e ele tem a padronização para a escola pública e para a escola privada. Então, eles conseguiram fazer diferenciando, porque a gente sabe que o nível de desempenho das escolas privadas, ele é mais alto do que o nível de desempenho das escolas públicas. Não que isso seja o ideal. O ideal é que a gente não tivesse essa diferenciação, né? Que as escolas todas tivessem uma excelência aí em relação ao acesso ao conhecimento, às estratégias e à metodologia, e que, quem sabe, um dia a gente não precise fazer essa distinção entre desempenho de escola pública e de escola privada. Mas, para que os alunos das escolas públicas não sejam prejudicados, então tem uma tabulação que foi feita com o universo, né? O público avaliado eram alunos de escola pública. Então, qual que é o objetivo do TDE? Ele é avaliar as habilidades de leitura, aritmética, escrita e aritmética. Então, eu aplico uma lista de palavras, que eu vou mostrar um pedacinho para vocês, uma lista de palavras ditadas, eu cronometro também para ver a velocidade que esse aluno vai ter para escrever. Depois eu faço uma atividade, primeiro ele vai fazer uma atividade, então, de matemática, e aí eu vou fazer, né, a comparação do desempenho dele, e depois ele faz uma de leitura para mim. Então, ele faz escrita, matemática e leitura. Muito importante, não é o objetivo do TDE, assim como não é das sondagens, assim como não é do outro protocolo de avaliação linguística, de determinar diagnóstico. Aqui você pode até suspeitar de uma dificuldade na aprendizagem da matemática ou na leitura, porque a criança pode ter um desempenho muito inferior. Então, no TDE, você tem um teste todo normatizado por idade e por faixas de desempenho. Então, você tem o que é um alerta para déficit, o que é um médio, o que é um inferior, um médio inferior, o médio aí, né? O médio inferior e o médio superior a gente considera que é dentro do esperado, e quem tem um desempenho superior aí. Mas isso não significa que a gente vá dar um diagnóstico a partir desse teste. Mas ele pode nos levar a suspeitar das dificuldades daquele aluno também em relação às tarefas. Ele vai do primeiro ao 9º ano, tá? Então, aqui eu trouxe um trechinho para vocês verem da escrita dessa criança. Do lado aí, né? Do lado esquerdo ele escreve boi, dedo, aí ele escreveu uva. Aí eu falei, não, eu tenho certeza que ele sabe escrever luva, né? A pessoa falou, lê o que você escreveu. Aí ele foi lá e corrigiu. Na verdade, a gente não interfere no desempenho da criança não, tá, gente? Mas essa é uma criança que eu atendo e eu sei que ele sabia escrever. E depois ele queria ver o que ele já tinha acertado, né? Aí eu falei com ele, não, então só presta atenção no que você escreveu. Quando ele leu, ele corrigiu. E sapo, em compensação, do lado esquerdo, do lado direito, vocês podem ver que já são palavras com sílabas mais complexas, né? Então, é chinelo. A 22 ali eu não sei o que ele escreveu. A 23 é pessoa. Então a gente vê que a sílaba. O que é o interessante do TDE? Não só ele dá essa classificação pra gente, se aquela criança está de acordo lá com a idade dela, mas ela também nos dá dicas sobre os erros que essa criança está cometendo. Então, por exemplo, no caso de chinelo, né? Se ele escreve com S, significa dessa dúvida aí de qual que seria a letra que ele grafaria chinelo. Geralmente as crianças confundem se é com CH ou com X. Então eu teria, se ele escrevesse, por exemplo, com CH, eu iria classificar que aquele erro que ele cometeu foi devido às dificuldades ortográficas, né, de X e CH. Pessoa com S ou 2 S, né? Então eu tenho como fazer essa análise qualitativa dos erros também. Então os erros, eles precisam estar presentes na nossa vida e serem vistos não como punitivos, como sinal de fracasso, mas sim como um sinal de alerta para que a gente possa entender em que estágio que aquela criança está. Se eu vejo que ele tem essa dificuldade aqui ainda, eu não posso exigir que ele escreva corretamente todas as palavras, porque está nítido para mim que ele ainda não conhece todos os fonemas, né? Depois ele fez, então, a parte da matemática, que são tarefas simples, como ela vai, ele tem 2 versões, do 1º ao 5º e depois do 6º ao 9º. Então, do 1º ao 5º,
ele vai conseguir realizar as tarefas até determinado número. Passou dali, ele não vai conseguir mais, porque já são tarefas para o segundo ano. E aí eu tenho como, então, pensar, olha, ele está entendendo, porque eu estou acompanhando o processo dele, né, de como é que ele chegou à conclusão daquelas respostas ali, tá? E aí depois vem a questão da leitura. Aqui não é importante só que a criança leia mal, vermelho, comer, mesa, arte. Eu vou fazer uma análise também, porque às vezes ela lê mal, vermelho, mas aí eu pergunto, o que foi que você leu? Ela consegue fazer o fechamento de vermelho. Então, às vezes ela faz uma leitura silábica, mas ela consegue fazer o fechamento da palavra. É cronometrado também, para eu ver essa velocidade que ela está fazendo a leitura. E aí eu verifico se a dificuldade está na decodificação dos fonemas ou se realmente é porque ela não sabe ler. O teste do TDE, você tem um limite máximo que você espera que a criança não responda mais. Então, aqui se ela leu 6 palavras erradas, né, em sequência, eu paro o teste e falo, tá jóia, as outras palavras são para crianças mais velhas, por exemplo. Então, tem todo esse cuidado na aplicação da avaliação, tá?